Sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre os súcubos e íncubos. Neste vídeo, mergulharemos nas suas origens mitológicas, exploraremos suas características distintas e analisaremos seu papel na cultura popular. Descubra a verdade por trás dessas entidades sobrenaturais e como elas têm impactado a imaginação humana ao longo da história, da mitologia às representações modernas. Olá, aqui é o Marcos. Se inscreva e deixe o like se gostar do vídeo. E vamos começar com origens e mitologia. Para entender o mundo misterioso dos súcubos e íncubos, é imperativo voltar às suas raízes mitológicas, culturais e tradições que deram origem a essas intrigantes entidades. Começamos pelos antigos mitos sumérios, onde vestígios de criaturas sedutoras podem ser encontrados. Nessas narrativas ancestrais, a dualidade entre o divino e o demoníaco muitas vezes se entrelaça, moldando as primeiras percepções dessas entidades. À medida que nos movemos através do tempo, chegamos às narrativas europeias da Idade Média, onde os súcubos e íncubos assumiram papéis distintos. Aqui, encontramos relatos de encontros noturnos com seres sobrenaturais, muitas vezes ligados a visões e sonhos eróticos. A compreensão dessas tradições permite-nos desvendar as diversas facetas que esses seres assumiam em diferentes culturas. Ao explorar as origens mitológicas, lançamos luz sobre a complexidade dessas entidades. Não são apenas figuras demoníacas, mas personificações de desejos e medos entrelaçados na tapeçaria das crenças humanas. Ao compreender essas origens, damos os primeiros passos para desmistificar súcubos e íncubos, mergulhando nas profundezas de uma mitologia que continua a cativar e intrigar. Características e aparências. Ao mergulharmos nas profundezas do folclore e das lendas, emergem padrões que definem as características e aparências distintas de súcubos e íncubos. As representações visuais de súcubos e íncubos variam, mas algumas características são frequentemente destacadas. Súcubos, muitas vezes retratadas como uma sedutora e irresistível. Pode assumir uma forma humana, encantadora, mas com detalhes que sugerem sua natureza sobrenatural, como asas ou olhos hipnóticos. Íncubos, por outro lado, pode manifestar-se como um belo jovem, ou até mesmo assumir formas monstruosas, dependendo das narrativas culturais. Habilidades sobrenaturais. Uma característica marcante dessas entidades é a sua capacidade de transcender as limitações da realidade. Súcubus é frequentemente associada a visões noturnas, aparecendo nos sonhos para seduzir e coletar a energia vital dos sonhadores. Íncubus, por sua vez, é conhecido por se envolver em relações íntimas com mortais, alimentando-se das energias resultantes. As interações entre súcubus, íncubos e seres humanos muitas vezes giram em torno de relações íntimas, enquanto os noturnos, sedução e a sensação de ser sugado pela entidade são temas recorrentes. No entanto, a natureza dessas interações pode variar de acordo com as culturas e mitos específicos. Essa exploração das características e aparência dessas entidades revela não apenas a diversidade de suas representações, mas também o fascínio duradouro que exerce sobre a imaginação humana. Essas figuras, muitas vezes ambiguamente belas e aterrorizantes, continuam a ser fontes de intriga nas tradições mitológicas ao redor do mundo. Da mitologia ao entretenimento contemporâneo. Súcubos e íncubos, originários de mitos e lendas, há muito transcendem os limites das narrativas antigas para se estabelecerem como figuras recorrentes no panteão da cultura popular. O cinema desempenhou um papel significativo na transformação de súcubos e íncubos em ícones da cultura popular. Em filmes como Súcubos e Íncubos, essas entidades são retratadas como figuras sedutoras que exploram os desejos humanos, adicionando uma camada de mistério e perigo às narrativas. O mundo das séries de televisão também abraçou essas figuras míticas, em séries como Sobrenatural e Sleep Hollow. Vemos representações variadas de súcubos e íncubos,
explorando suas interações com personagens humanos e desafios enfrentados por aqueles que cruzam seus caminhos. Literatura e romances góticos. A literatura gótica desempenhou um papel fundamental na disseminação das histórias dessas entidades. Autores como Lord Byron e John Keats exploraram elementos de sedução e perigo em suas obras, influenciando a imaginação coletiva em relação a súcubos e íncubos. Em tempos mais recentes, a cultura popular moderna testemunhou adaptações criativas dessas entidades, desde romances sobrenaturais até representações em quadrinhos. A dualidade de súcubos e íncubos, como seres irresistíveis e, ao mesmo tempo, ameaçadores, continua a cativar o público. A representação de súcubos e íncubos na cultura popular passou por transformações significativas. Se antes eram retratados predominantemente como vilões, agora vemos tentativas de humanizá-los, explorando suas histórias e motivações de maneiras mais complexas. Essa imersão no papel dessas entidades na cultura popular revela não apenas sua adaptação ao longo do tempo, mas também a fascinação duradoura que exercem sobre criadores e consumidores de entretenimento. Relatos históricos. A questão da existência real de súcubos e íncubos tem intrigado a humanidade por séculos. Muitas culturas antigas têm narrativas que se assemelham às histórias de súcubos e íncubos. Desde os mitos sumérios até as lendas medievais europeias, há uma tradição de entidades sedutoras que buscam interações íntimas com seres humanos. A interpretação desses relatos varia. Alguns os consideram meramente simbólicos, enquanto outros acreditam que refletem encontros reais. Em tempos mais modernos, relatos de encontros com súcubos e íncubos ainda persistem. Algumas pessoas afirmam ter experiências sobrenaturais que se alinham com as características atribuídas a essas entidades. Esses depoimentos são frequentemente compartilhados em comunidades online e em círculos que exploram o paranormal. Visão cética. Do ponto de vista cético, súcubos e íncubos são entendidos como manifestações de fenômenos psicológicos, como paralisia do sono e sonhos vívidos. Explicações científicas buscam desmistificar essas experiências, atribuindo-as a processos naturais do cérebro humano. Para os céticos, as representações culturais dessas entidades são produtos da imaginação coletiva e da mitologia. O debate sobre a realidade de súcubos e íncubos é complexo e multifacetado. Enquanto alguns procuram validar essas experiências com base em tradições e relatos, outros adotam uma abordagem mais cética, atribuindo tais fenômenos a explicações científicas convencionais. Mitologia contemporânea. Em uma era dominada pela mídia, as representações de súcubos e íncubos encontram espaços em filmes, séries e literatura contemporânea, desde dramas sobrenaturais até thrillers de terror. Essas entidades continuam a inspirar narrativas modernas. O fascínio por esses seres que transitam entre o divino e o mundano ecoa nas obras de ficção, influenciando a forma como as pessoas percebem essas entidades. Proteções culturais. Diferentes culturas têm suas próprias práticas de proteção contra entidades sobrenaturais. Amuletos, rituais e rezas são empregados por aqueles que acreditam na influência desses seres. Essas práticas refletem a necessidade humana universal de buscar segurança em meio ao desconhecido. A diversidade dessas proteções ressalta a riqueza da crença cultural e como a interpretação de entidades como súcubos e íncubos é moldada por contextos locais. O papel da psicologia. Uma perspectiva psicológica pode oferecer insights sobre a busca de proteção contra entidades sobrenaturais, a compreensão dos processos mentais que alimentam o medo e a necessidade de segurança pode lançar luz sobre o porquê certos mitos persistem. Em muitos casos, a proteção está ligada à sensação de controle sobre eventos que, de outra forma, seriam desconcertantes. A tecnologia moderna trouxe novos desafios. A era digital viu a transição de antigas crenças para formas contemporâneas de expressão.
como comunidades online que compartilham experiências e conselhos. Enquanto alguns buscam conforto nas tradições antigas, outros criam novas formas de enfrentar o desconhecido. Súcubos e íncubos, se reais, ou produtos da imaginação humana, continuam a cativar e entreter. Ao explorar mitos modernos e práticas de proteção, percebemos como essas entidades transcenderam seus contextos mitológicos originais, moldando-se à medida que a sociedade evoluiu. Se como figuras mitológicas ou arquetipos psicológicos, essas entidades oferecem uma lente única para entender a complexidade das crenças humanas ao longo do tempo. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir, então se inscreva e ative as notificações para ser avisado quando sair um vídeo novo.